A gente sempre, quando pensa em ter um cão, a gente imagina aquele cachorro super bonzinho, super tranquilo, que obedece, que já vem fazendo xixi o cocô no lugar certinho, que morde os brinquedinhos dele, né? Que saiba como interagir com a gente, que saiba como interagir com as outras pessoas, com outros cachorrinhos, né? Só que aí, conforme o cão vai ficando em casa, vai chegando e vai crescendo, os comportamentos vão mudando, né? Às vezes ele chega um pouco mais tímido, a gente fala, nossa, como ele é bonzinho. Até mesmo quando a gente pega ele logo ou no canil ou vai adotar, ele chega todo tímido e aí ele acaba aos pouquinhos mostrando como é que ele realmente é, né? E é absolutamente normal, porque o cachorro ele tem as necessidades naturais dele, ele tem as necessidades de morder, de brincar, de interagir, e é aí que começam os conflitos, né? Então, à medida que esses comportamentos vão acontecendo, a gente acaba se frustrando, né? E a nossa reação natural é começar a se frustrar porque ele está destruindo a fralda, porque ele está fazendo xixi tudo errado, porque ele está aprontando demais, mordendo tudo que não deve, né? E aí a gente começa a ficar estressado, irritado, começa a apelar para tudo que a gente sabe, tudo que a gente vê aí por aí, principalmente na internet. Na internet a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem muito conteúdo que ao invés de ajudar, vai acabar atrapalhando. E a gente está no mês de abril, é o mês contra os maus tratos, né? É o mês mundial contra os maus tratos de animais. E é aí que a gente tem que parar para pensar, o que são os maus tratos, né? O que são maus tratos? Às vezes a gente acha que o maus tratos é só deixar o cachorro passar fome, passar sede, passar frio, ou bater no cachorro, mas os maus tratos vão mais além disso, né? Segundo o bem-estar animal, é o cachorro viver livre de fome e sede, livre de dor e qualquer desconforto, livre de medo e estresse. E um dos principais erros da gente está ligado a isso, sem a gente perceber, e para a gente querer se livrar dessa frustração, que é os cães começarem a apresentar comportamentos que são, ao nosso ver, são indesejados, né? E muitas vezes são comportamentos naturais, mas que a gente não sabe como direcionar eles. A gente acaba fazendo o quê? A gente acaba brigando com o cachorro. O primeiro erro é a gente tentar educar brigando. Então, brigar nunca é a saída. O brigar, além de virar um ciclo, né? Porque você acaba brigando, o cachorro acaba chamando atenção quando ele está desobedecendo, e você vai vendo que a bronca acaba não funcionando, e quando você vê, tá falando não o dia inteiro para o cachorro, né? E aí é todo aquele nosso sonho do cachorro bem educado, tudo aquilo que a gente imaginou quando a gente trouxe um cão para casa, isso acaba indo por água abaixo, né? E aí a gente acaba ficando muito irritado e acaba vendo na internet, inclusive, métodos que fazem com que você tem que mostrar para o cachorro que é você que manda, de imposição. E aí, esses tipos de métodos, o que eles fazem? Eles fazem o cachorro se sentir medo, né? Porque você começa a brigar, ou você começa a usar um enforcador, e você acaba reprimindo comportamentos, né? Então, uma do bem-estar animal é o cachorro poder mostrar os comportamentos naturais, expressar os comportamentos naturais. E quando a gente acaba brigando com o cachorro toda hora, toda hora, toda hora, a gente acaba fazendo o quê? Reprimindo comportamentos. Então, para a gente entender melhor como é que funciona esse tipo de repressão, eu vou dar um exemplo. Imagine que você está numa piscina e o comportamento indesejado é um balão cheio de ar. E aí você tem um comportamento e aí você coloca ali embaixo da água. Aí você reprime esse comportamento, você consegue deixar ali. Aí tem outro comportamento. E aí você vem e tenta segurar esse comportamento embaixo também.
E aí vem outro comportamento, né? Que isso é quando você acaba só falando não, não, não para o cachorro. E chega uma hora que isso explode, você não vai conseguir mais lidar com esse tipo de situação porque o cachorro não consegue se controlar mais. O que acontece quando a gente acaba usando bronca, acaba usando a repressão? A gente faz com que o cachorro entenda que ele não pode fazer, mas ele ainda tem as necessidades naturais, ele está tudo ali guardadinho. E aí entra a questão do medo também. Então o cachorro vai ficando quieto, vai ficando quieto, vai ficando quieto, e chega uma hora que isso explode. E normalmente isso acontece quando o cachorro não aguenta mais. E aí a gente vê esses casos de agressividade, inclusive os que aparecem em jornal. O cachorro acabou machucando muito alguém ou até matando. E com cachorro pequeno também acontece muito. A gente acha que não, mas tem muito caso de mordida de cachorrinho pequeno. Um cachorrinho pequeno, ele acaba usando muita agressividade para resolver os problemas que ele tem ali no dia a dia, né? Então aí começa normalmente com rosnadinho, e aí vai aumentando, e aí a agressividade vai funcionando, e vai aumentando, e vai aumentando, e vai aumentando até o ponto que vira uma situação muito difícil e a pessoa não aguenta mais. E normalmente as pessoas procuram ajuda quando? Quando não consegue mais lidar com esse tipo de comportamento, né? Então chega um nível que você não consegue mais aguentar aquilo, aí você procura ajuda profissional. E o problema é quando você procura uma ajuda profissional e essa ajuda profissional ela acaba usando uma metodologia que você tem que se impor para o cachorro, você assusta, você usa latinha com barulho, ou você usa enforcador. Então, funcionar, pode até funcionar a curto prazo ali, mas a gente tem que pensar em quais as consequências disso para o nosso cão, né? Então, se a gente tem uma criança e leva essa criança para um psicólogo, e aí o psicólogo fala, ó, se ele fizer alguma coisa, ó, puxa a orelha, ó, dá uma palmada na bunda dele, ou dá uma cintada. É isso que acontece com métodos de adestramento que usam esse tipo de repressão com o cão, né? Então, não é tão óbvio e a gente acaba se acostumando com isso e a gente não encara isso como maus tratos. Eu mesmo já treinei cães na base da guia, na base do enforcador. E na época eu achava que tudo bem. Ah, é só um pequeno desconforto, né? E segundo, o bem-estar animal, ele precisa viver livre de desconforto. Então você fazer com que o cão te obedeça, para ele não ser puxado o enforcador, né? Ou para ele não ser assustado ou não ser reprimido, isso é maus tratos, né? Não é, não é nada, é frescura, né? Cachorro é cachorro. Não, cachorro tem emoções, cachorro tem sentimentos, eles sofrem. E aí você cria uma relação de insegurança e vira um ciclo, né? Acaba tendo cada vez mais problemas, e aí as pessoas se vê ali sem solução e acaba querendo doar o cachorro. Então é muito triste ver esse tipo de situação e ela pode ser evitada. Se você entender que o errado, que brigar com o cachorro é errado, você já tem meio caminho andado para aprender a educar o seu cão. Então esse é o principal erro que eu acho para a gente educar, porque a gente tem uma falsa ilusão de que aquilo funciona. Porque você consegue estancar aquele problema, né? A gente já tem uma reação natural humana de procurar o problema e querer resolver aquele problema o mais rápido possível. E aí o que a gente faz? A melhor ferramenta que a gente tem é brigar. A gente explode ali e fala, não, para. Aí o cachorro, opa, e aí para momentaneamente. Mas você não está tratando a raiz do problema, né? É como se você tivesse uma dor de dente e aí você trata essa dor de dente só com um remédio para dor de dente.
você está resolvendo o problema? Não, você está resolvendo aquela dor. Então, normalmente, os problemas que o cão está apresentando ali são sintomas. Então, se você faz isso, você está resolvendo aquela dor ali, mas você não está tratando a causa. E aí essa dor de dente vai virar o quê? Ela vai virar uma cárie ou vai virar um canal, se é que já não é uma cárie, né? E quanto mais tempo a gente demora para tratar, ou quanto mais errado a gente lida, né, com esse problema, mais difícil da gente reverter. Então, por isso que é muito importante a gente ter essa consciência de que brigar, além de ser um maus tratos, né, porque o cão é como uma criança, ele vai sentir ali que você está brigando, isso pode gerar outros problemas de comportamento, dependendo do temperamento do cão. Né? Se é um cão tímido, ele vai ficar cada vez mais tímido. Se é um cão medroso, ele pode começar a apresentar agressividade para se defender daquele medo. Né? Um outro exemplo é a criança que sofre bullying. Às vezes a gente acha que não é nada o que a gente está fazendo, mas a criança que sofre bullying, o que normalmente acontece com ela? Ou ela não vai, se é na escola, ou ela não quer mais ir para a escola, então ela quer fugir daquilo, ela congela, ela não quer mais saber de nada, ou então ela parte para cima do buller. Né? Então é muito comum esse tipo de caso, né? Inclusive com cães e crianças, eles são muito parecidos. Então o primeiro erro é a gente brigar com o cachorro.